Neste vídeo da série sobre os bairros de Salvador, abordamos duas regiões diversas entre si, mas com algumas proximidades, como a convivência próxima entre conjuntos verticais, casas em loteamentos regulares e ocupações espontâneas. De antigo, o Barbalho, a Lapinha e a Caixa d'Água. Liberdade, Curuzu e Cabula não são tão antigos, embora pareçam, pelas tradições cultivadas ali desde os tempos de ocupação rural. De todos, o IAPI representa um marco fundamental para ações que visam a melhoria da qualidade de vida da população menos aquinhoada de Salvador. Ali, na década de 1950, com foco inicial nos trabalhadores da indústria, concretiza essa ideia, correta, embora até hoje mal compreendida por muitos, e com os conjuntos verticais regulares, construídos a partir de modelos com boa relação custo-benefício, relação pragmática, dão dignidade a seus habitantes e ordenam o espaço urbano de modo a favorecer seu melhor uso e uma boa convivência comunitária. Na região do Cabula, que também podemos chamar Miolo Sul, por estar entre a Paralela e a BR-324, alguns bairros surgiram de replicar essa boa ideia, enquanto outros vêm brotar mais e mais iniciativas nessa direção. Morar numa habitação com janelas e acesso regular e amplo é um benefício que a verticalização de baixo custo proporciona à parcela crescente da população soteropolitana. IAPI, pelo pioneirismo, e Cabula Miolo Sul, pela multiplicação de experiências, são bons testemunhos disso. Arenoso. Constituído como uma expansão do vizinho Tancredo Neves Beiru em área do estado, o Arenoso recebeu esse nome provavelmente, e segundo o depoimento de moradores, pela abundância de arenoso, forma popular para designar liga areno-argilosa, com predominância de argila, própria para a mistura de massa de reboco. O batismo se deu nos primórdios do bairro, nos anos 1970. Na atualidade, sobram poucos espaços não edificados no bairro para observar a predominância de arenoso no solo. Barbalho. O nome do bairro vem de Luiz Barbalho Bezerra, antigo dono das terras dali, contíguas ao Santo Antônio, e quem é uma extensão povoada aos poucos até conhecer o adensamento, graças à chegada de moradores de classe média na década de 1940, pouco depois da inauguração do Instituto de Educação Isaías Alves, ICEA, Escola de Formação de Professores. O bairro abriga também o Forte do Barbalho, do século XVII, de grande importância histórica. Barreiras. Até 1970, poucas casas sem água encanada ou energia elétrica espalhavam-se pela área que viria a receber conjuntos habitacionais, loteamentos e ocupações espontâneas, crescendo exponencialmente. O nome vem da avenida que corta o bairro, a Estrada das Barreiras. Quais eram essas barreiras, acessadas pela estrada ou havidas nela mesma, não há uma versão consensual entre os moradores. Cabula. O nome Cabula tem origem controversa, porém não há dúvida quanto à raiz africana. A hipótese mais interessante é a que associa o culto afro-brasileiro, tido como secreto Cabula, alardeado com certo preconceito na Bahia por Nina Rodrigues, ao nome do bairro, pois ali tinham lugar muitos cultos afro-brasileiros, os sacerdotes aproveitando as matas locais para seus cultos e cerimônias, longe dos preconceitos e perseguições do século XIX. Quanto ao bairro, torna-se urbano nos anos 1970, com adensamento acelerado a partir da antiga capela em louvor a Nossa Senhora do Resgate. Cabula 6. A área foi urbanizada a partir da construção de um grande conjunto habitacional em 1980, verticalizado. Com o passar dos anos, foi ganhando novos condomínios verticais e também casas, ambos em geral de médio padrão. O arruamento do bairro é todo ordenado, pois oriundo de loteamento regular. O nome é uma referência óbvia ao bairro do Cabula, próximo. Caixa d'Água. O nome advém de uma caixa d'água em alvenaria construída num alto conhecido como Queimadinho, na antiga fazenda Santo Antônio do Queimado. O reservatório abastecia a região com água canalizada já em fins do século XIX, um grande progresso para a época. Desde aquele século, o bairro é habitado, primeiramente com casas de funcionários da fazenda.
Em 1950, passa a sediar a Escola Parque, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, educandário modelo concebido por Anísio Teixeira. Curuzu. A palavra curuzu é dicionarizada, ou seja, um substantivo comum, e pode tanto ter significado escatológico, relativo a excrementos, quanto de cascalho resultante do trabalho em minas. No caso do bairro, a origem do nome está na segunda acepção, atribuída à Rua do Curuzu, povoada de habitações desde pelo menos os anos 1930. O bairro é reconhecido como território cultural pela Secretaria Nacional de Cultura. Toron. O bairro é um dos idealizados pela Habitação e Urbanismo da Bahia S.A., URBS, empresa do governo do estado encarregada de fazer erguer conjuntos habitacionais em toda a Bahia. No caso do Doron, é o nome da construtora encarregada de realizar o primeiro conjunto do bairro, em 1982. A exemplo do próximo Cabula 6, o Doron ganhou novos prédios ao longo dos anos e uma região bem urbanizada com casas. Engomadeira. A origem do nome é motivo de divergência apaixonada entre antigos moradores, que defendem a interpretação literal de engomar roupas, atividade de mulheres que ali residiam nos primórdios do bairro. Há quem busque uma origem remota na palavra nigoma, um tipo de atabaque difundido na África Banto. O bairro começa a existir como ocupação urbana espontânea na década de 1970. IAPI. O nome do bairro é uma sigla e, por extenso, significa Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. Trata-se do órgão previdenciário que fez erguer ali um grande conjunto habitacional em 1951. A área do conjunto seguiu com infraestrutura de urbanização preservada, enquanto o entorno foi objeto de ocupação espontânea. Lapinha. A Igreja da Lapinha é de 1771. Convento da Soledade é de 1739. Antes já existia a capela. O bairro, surgido em torno dessas duas referências católicas, era o limite norte da cidade desde aquele tempo até a primeira metade do século XX, quando Liberdade e Caixa d'Água passam a ser urbanizados. O nome Lapinha significa pequena lapa ou presépio, manjedoura, estábulo, primeiro berço do menino Jesus. De ocupação pouco densa, é de classe média. Liberdade. Por ali passava a Estrada das Boiadas, a mais importante via de acesso terrestre da Salvador colonial. Passou a se chamar Estrada da Liberdade por conta da passagem por ela das tropas do Recôncavo empenhadas na independência da Bahia, culminada em 2 de julho de 1823. Em 1930, o bairro ainda era um subúrbio de características mais rurais que urbanas. É a partir de 1950 que adquire as características atuais de adensamento sobre 100% do território. Pernambués. A ocupação era semi-urbana até 1975. Com o surgimento do shopping Iguatemi, da nova estação rodoviária e do complexo viário do entorno, o bairro cresce da noite para o dia, especialmente em sua porção leste, emaranhado de vielas, travessas e escadarias acessado a partir da estreita via principal, a Rua Tomás Gonzaga. Na porção oeste, tem casas grandes, algumas delas com piscina particular. Quanto à origem do nome, não há o mínimo consenso, embora abundem teses. A mais aceita delas aponta a origem indígena, mas não encontra guarida nos dicionários tupis. Saboeiro. Residencial de classe média com boa e regular urbanização, o Saboeiro começa a ser loteado no final dos anos 1950, com povoamento lento no princípio, pois até 1970 o lugar era longe de tudo. Os proprietários não permitiram o avanço de ocupações espontâneas na área. Quanto ao nome, há mais de uma versão. A mais curiosa conta que no século XIX havia ali, nas pequenas lagoas, grande quantidade de anfíbios, sapos, rãs, gias, que para esconder seus ovos produziam espuma na água. Daí a chamarem a espuma de saboeiro foi um passo lógico. Tancredo Neves, originalmente Beiru, por conta da fazenda Beiru,
nome atribuído ao africano Guibeiru, morador da fazenda no século XIX, mas também vocábulo iorubá, em versão referendada por Mãe Estela. A correspondente à atual área do bairro tornou-se Tancredo Neves por escolha dos moradores em 1985, ano da morte do presidente da República, Tancredo de Almeida Neves. A ocupação, incipiente e semi-urbana, iniciou-se na década de 1920, porém só se intensificou na década de 1970, como ocorreu com todo o miolo. Atualmente é um dos bairros mais densamente povoados da cidade. Pau Miúdo. A versão mais difundida sobre o nome do bairro dá conta de ali existir uma mata onde os moradores de uma localidade vizinha, hoje bairro Cidade Nova, iam buscar paus miúdos para a estrutura das casas de taipa e bases de telhados. O bairro começou a tomar forma nos anos 1940, crescendo a partir, sobretudo, de ocupações espontâneas. Perovás. Quando era apenas uma rua, no início dos anos 1960, levava o nome de Corta-Braço, tido como depreciativo pelos próprios moradores. Homenagear o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, foi a forma encontrada para obter respeitabilidade para o bairro, que ganhou as atuais feições com 100% de ocupação urbana na década de 1970. Resgate. Formado na maior parte por condomínios verticais de 4 andares, o Resgate começou a ser povoado na década de 1970 em área loteada de antigas fazendas. O nome é da paróquia de Nossa Senhora do Resgate, criada em 1983, igreja sucedendo a antiga capela de mesmo nome. Quase integralmente habitado pela classe média, o Resgate abriga um restaurante premiado de comidas típicas baianas, Narandiba. Ao contrário dos vizinhos Cabula 6 e Doron, a maior parte de Narandiba é fruto de ocupação espontânea. Surgido no final dos anos 1970, curiosamente o nome do bairro é Tupi, ou melhor, uma expressão tupi para laranjal a partir do conhecimento dos nativos do idioma português. Como não havia uma palavra tupi para laranja, fruta exótica do ponto de vista local, laranja virou narã, enquanto diba é corruptela, alteração de idioma pela fala, de tiba, que significa muitos, ou seja, Narandiba é uma forma tupi de dizer laranjal. Novo Horizonte. O bairro era parte de Sussuarana até o final dos anos 1990, quando pediu à prefeitura para ser contado à parte, com o nome de Novo Horizonte, escolhido pelos moradores em detrimento de outras opções. Começou a ser habitado nos anos 1970, resultado de loteamentos e ocupações espontâneas.